Imagine uma empresa tão grande, tão poderosa que consegue meter o bedelho na política e na economia. Esta empresa existe e atende pelo nome de Arasaka. No vídeo de hoje eu vou te contar sobre essa mega corporação que não só domina os bastidores de Cyberpunk 2077, como também é uma peça-chave em toda a franquia criada por Mike Pondsmith. Se você já jogou os jogos, vai entender ainda mais e pegar várias referências. E se ainda não jogou, essa é a oportunidade perfeita para conhecer um pouco sobre esse universo incrível. Antes de falar da empresa em si, é preciso falar sobre seu fundador, Sasai Arasaka. Ele nasceu em 1859 e, quando jovem, entrou para o exército imperial japonês, chegando ao posto de capitão. Algum tempo depois, ele deixa o exército para entrar no mundo dos negócios, e no início dos anos de 1900, ele conhece Yui, que mais tarde, em 1905, se tornaria sua esposa. Ele já era conhecido por ser um empresário astuto, mas foi depois que a Primeira Guerra Mundial teve início e o Japão estava lutando para conquistar as colônias alemãs no Pacífico, que em 1915, em Tóquio, ele funda a Companhia Arasaka, focada na produção de objetos manufaturados. Já na Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de se tornar a mais bem-sucedida do Japão, a empresa foca na produção de equipamentos e suprimentos para o exército japonês. Mas Sasai previu que o Japão sairia derrotado, então ele diversificou os investimentos e as produções, concentrando a maior parte do capital em países estrangeiros. E foi em 1945, quando o imperador renunciou, que o filho de Sasai teve uma epifania segundos antes de cometer suicídio. Saburo Arasaka nasceu em 1919 e foi criado na propriedade da família, que tinha 80 mil metros quadrados. Desde jovem esteve envolvido nos negócios da família, já que seu pai fez questão de dar uma criação que o preparasse para assumir o controle da empresa. Só que a chegada da Segunda Guerra Mundial fez interromper sua carreira, se alistando assim na Marinha Imperial Japonesa. Subiu rapidamente na hierarquia e aos 23 anos já era tenente, tendo mais de 20 abates confirmados, além de um orgulho ferrenho de seu país e uma lealdade extrema para com seu imperador. Em 1942, Saburo saía da ilha Rabaul, pilotando um Mitsubishi Zero junto com um esquadrão que escoltava bombardeiros Berry. O objetivo era realizar um ataque de rotina sobre Guadalcanal, mas foram interceptados por vários F-4F americanos. Enquanto Saburo zigue-zagueava pelos inimigos, ele sofreu um ataque e várias balas atravessaram a lataria do avião, ferindo gravemente o seu braço e cravando estilhaços em seu crânio. Isso fez com que perdesse a consciência e seu caça começou a despencar, estando a 4.500 metros de altura. Mesmo sem o braço e com uma dor gigantesca, ele consegue puxar o manche, nivelando o avião e recuperando o controle a apenas 600 metros de altura. Com isso, ele inicia sua jornada de 900 km de volta para a base. A certeza é de que seria abatido e morreria no meio do caminho, mas ele consegue pousar em segurança e ainda se reportar ao seu comandante. Ele entrega seu relatório e logo em seguida desmaia. Antes de recuperar a consciência, ele foi transportado de volta para Tóquio e no hospital descobre que nunca mais poderia voar. Seus ferimentos foram tão graves que ele perdeu permanentemente a visão do olho esquerdo e o movimento do braço. Foi dispensado e retornou para o complexo da família, remoendo sua perda e vendo dia após dia o Império sofrer cada vez mais derrotas até o fim da guerra. Em 15 de agosto de 1945, o povo ouvia pela primeira vez a voz de seu imperador. Não para dar uma notícia boa, mas para registrar a rendição do Japão. Isso fez com que Saburo ficasse extremamente abalado, se dirigindo ao bosque de cerejeiras da propriedade para cometer sepulcro. Mas, antes que a lâmina perfurasse seu estômago, ele teve uma visão. Saburo viu como as decisões de seu pai eram sábias, pois mesmo contrariando seu filho, que era ultranacionalista, Sasai protege a fortuna da Arasaka em ativos e contas ocultas no exterior. Saburo entendeu que tudo aquilo seria assim um dia, e que o Japão superaria a humilhação, não pela guerra, mas pelo comércio, se tornando uma potência e que controlaria toda a política e economia mundial. Desde esse dia, ele nunca mais falaria sobre sua experiência na guerra, que criou nele um ódio gigantesco pela América. Assim, ele passou a focar toda a sua energia no trabalho, realizando estudos intensos em economia, política
e história. Aos 101 anos, em 1960, Sasai Arasaka falece e Saburo, aos 41 anos, assume o cargo de CEO, com muitas ideias e ambições sombrias. Nessa época, a empresa ainda era relativamente pequena, pois Sasai passou os anos recuperando os recursos escondidos durante a guerra, uma tarefa que apenas seu filho terminou. A Arasaka agora era uma corporação que estava sendo moldada pelos ideais de seu líder, o que vai culminar no que vemos no jogo. Saburo então inicia uma ramificação na empresa, chamado de Arasaka Bank, para diversificar os negócios além da manufatura. E em 1970 cria a divisão Arasaka Security, especializada em segurança e proteção de dados de alta qualidade, tanto pessoal quanto corporativa. Segurança, manufatura e operações financeiras. Esses três ramos seriam a principal fonte de renda e poder da corporação, fazendo com que ao longo dos anos ela desenvolvesse uma excelente reputação, emergindo em 1990 como uma das 500 empresas globalmente mais potentes. Sua manufatura era eficaz e excelente, seus bancos movimentavam enormes quantidades de dinheiro ao redor do mundo, e seus guardas e contramedidas de segurança eram utilizados por milhares de indivíduos e corporações. A dedicação de Saburo nos estudos permitiu que ele conseguisse prever o colapso do mercado mundial em 1994 e a queda dos Estados Unidos em 1996. Assim como seu pai, ele tomou as medidas necessárias para proteger a corporação, manipulando astutamente seus investimentos, o que fez com que a Arasaka fosse uma das poucas companhias a lucrar com a crise. Antes da crise, ela tinha crescido bastante, mas foi durante esse período que ela se tornou uma mega corporação com sedes em todo o mundo. Em 1997, a Arasaka Security começou a adquirir contratos paramilitares. Assim, eles iniciaram o treinamento de um dos primeiros exércitos corporativos do mundo. Nessa mesma época, a corporação destruía ou absorvia o máximo que podia de outras empresas, comprando até ativos que não fossem concorrentes, mas que Saburo considerasse um bom investimento. Com isso, seu controle sobre o governo japonês era imenso, tendo na folha de pagamento 60% dos políticos. Com medo da Arasaka tomar por completo o governo para si, a FACS, Far Asian Co-Prosperity Sphere, que era um grupo formado por pequenas e grandes corporações japonesas, começou a investigar e expor vários esquemas de corrupção, minando assim o controle de Saburo sobre o governo. Mas no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Arasaka continuava crescendo, adquirindo grandes contratos. E nesse período, Kei Arasaka, filho de Saburo, se tornou CEO, apesar de que todas as principais decisões ainda passavam pelo pai. Em 2000, a Eslováquia contratou Arasaka para vários serviços de segurança, e em 2008, o governo taiwanês, temendo uma invasão chinesa, a contratou para planejar a defesa, com tropas corporativas monitorando constantemente as forças da Militech, que tinha sido contratada pelos chineses. Já em 2010, em parceria com a WNS, WorldSat e IBM, repeliram as forças maoístas de Hong Kong e levaram 3 anos para isso. Dessa forma, as corporações tomaram conta da cidade, construindo moradias corporativas e escritórios regionais. Mas em 2013, a Arasaka America estava sofrendo com vários ataques terroristas realizados por Johnny Silverhand na sua sede em Night City, o que levou à morte de vários funcionários, inclusive do CEO Toshiro Harada. Com a chegada de 2020, a Arasaka conseguiu uma cadeira no governo de Portugal, o que fez com que a estabilidade do país fosse abalada, já que a oposição pertencia à Amazonian Security, uma rival direta. No ano seguinte, com o anúncio da falência da IHAG, uma corporação de tecnologia marítima, chega a quarta guerra corporativa. A Sino e a OTEC queriam absorver os ativos da corporação. Assim, a Sino contratou a Arasaka e a OTEC, por sua vez, contratou a Militech. Arasaka e Militech eram rivais de anos, e essa era a oportunidade de uma enfraquecer a outra. E se você quiser que eu fale mais sobre a Quarta Guerra Corporativa, deixa um comentário aí. De qualquer forma, o fim da guerra veio com um preço muito alto. Saburo perdeu seu filho, Kei Arasaka, e por conta da sua presença forte no governo japonês, o país quase foi levado ao colapso. Uma situação que só foi contornada, pois o Japão acabou repudiando a corporação. Além disso, a Arasaka perdeu o direito de operar nos NEWA, os novos Estados Unidos da América, com seus ativos sendo confiscados e seus membros declarados como terroristas. Isso porque em 2023, as torres Arasakas em Night City foram destruídas com uma mini bomba nuclear,
plantada por uma equipe da Militech, que era composta por Johnny Silverhand e Morgan Blackhand. E se quiser saber mais sobre esse desastre, inclusive sobre sua consequência, eu falo mais no vídeo sobre a história de Night City, que eu vou deixar linkado no final desse daqui para você assistir lá depois. Apesar da derrota, que deixou as operações da Arasaka reduzidas e limitadas ao Japão, a corporação conseguiu manter a maioria dos seus ativos, e em 2040, 15 anos depois do fim da guerra, ela estava se reconstruindo e recuperando suas forças, mesmo que de forma lenta. Nesse meio tempo, tentava reatar suas relações com os Newa para poder reativar suas operações, que continuaram de forma bem pequena e sem ser oficial. Como nenhum acordo parecia possível, a Arasaka licenciava secretamente suas tropas, fazendo com que elas se passassem por funcionários das corporações que as contratavam. Em 2045, apesar da figura central ser o Saburo, a corporação tinha 3 facções diferentes que esperavam receber o poder e o legado da empresa. A Kid, ou Fazão Verde, era liderada por Hanako, a terceira filha de Saburo, e esse grupo era composto por tecnocratas conservadores que queriam manter o status quo. Apesar de Hanako sempre se interessar mais pelos seus experimentos como trilha-rede, o grupo a via como uma força para manter a estabilidade. Já a Taka, que significa Falcão, tinha como seu líder o Yorinobu, o segundo filho de Saburo. Por conta de seu temperamento teimoso, ganhou bastante apoio da elite militante, que buscava soluções diretas. Porém, tinha inclinações para o ocidente, o que o fez perder apoio com os conservadores. A terceira é a Hato, pomba centralizada na figura de Michigo, filha de Kei e neta de Saburo. Das 3 facções, esta era a que detinha menos influência dentro da corporação, mas bastante apoio de celebridades e políticos. Eles eram liberais e buscavam reformas profundas na empresa. Mesmo com esses diferentes grupos e uma idade avançada, Saburo manteve o controle para si, passando boa parte desse período em tanques médicos que regeneravam tecidos orgânicos. Essa situação o fez investir fortemente em bioengenharia e tecnologia de preservação mental, o que seria a base para o desenvolvimento do projeto Relic. Em 2067, o imperador do Japão foi salvo por um guarda-costas da Arasaka numa tentativa de assassinato. O cara pulou na bala e isso rendeu uma boa publicidade para a corporação. No ano seguinte, em parceria com a corporação Iaiba, a Arasaka desenvolveu a moto mais rápida e cara do mercado, a Kusanagi CT-3X, que rapidamente caiu nos gostos dos gangsters e das celebridades. Com a Guerra de Unificação, que aconteceu entre 2069 e 2070, a Arasaka teve o seu tão sonhado prêmio. A pedido do vereador Lucius Heine, a megacorporação foi chamada para defender a cidade de um cerco que as tropas dos Newas estavam realizando. Ao ver o porta-aviões da Arasaka na Bahia, o cerco foi desfeito e o fim da guerra tinha chegado. Eu te conto mais sobre isso naquele vídeo que vou deixar linkado no final, mas a Arasaka retomou sua posição em Night City, tendo agora força nas Américas. Isso rendeu para a megacorporação várias operações juntos aos Estados Livres, que eram opositores dos Newa, além da sua torre no centro corporativo e o seu próprio complexo portuário em Watson, o Arasaka Waterfront. No início da década de 2070, Anders Helma se tornou o diretor do projeto Relic, que tinha como base o Soul Killer, um programa escrito por Alt Cunningham. E aqui eu vou fazer um parênteses para falar dele. O Soul Killer era capaz de criar engramas digitalizados de pessoas e armazenar essa informação. Alt o escreveu no início dos anos 2000, enquanto trabalhava na ITS, uma corporação focada em desenvolvimentos de softwares. No início, era uma matriz para armazenar inteligências artificiais, mas ao longo do desenvolvimento, Alt notou que isso também era possível com seres humanos, sendo uma forma de mortalidade. A partir disso, a ITS trabalhou em um programa assassino, capaz de extrair a mente de qualquer trilha-rede em segundos, mas como ele era complexo e exigia bastante processamento, só conseguia operar em subredes em que já estivesse instalado. O programa era bastante conhecido por sua ferocidade, até por quem não era um trilha-rede, o que fez com que Arasaka em 2013 sequestrasse Alt, a comando do CEO Toshiro Harada. Sob diversas formas de violência, Alt acabou escrevendo uma versão do programa a partir do zero. Essa versão tinha uma melhora significativa, em que o programa era capaz de acessar a rede livremente. E assim que foi concluído, Toshiro usou o programa em sua própria criadora, eliminando Alt.
só que ele não sabia que ela tinha sido mais esperta. Secretamente, Alt codificou para si uma permissão de administradora, o que fez com que assumisse o controle do mainframe e também dos sistemas de segurança da Arasaka, matando rapidamente seus guardas. Mas quando ela estava pronta para unir seu engrama com seu corpo, Johnny Silverhand a desconecta das máquinas, vendo que ela estava inconsciente e sem saber que sua forma digital tentava voltar. Agora, Alt estava presa na rede e Arasaka tinha em mãos uma versão extremamente mais poderosa do Soul Killer. Aqui vale dizer que o engrama não é de fato a consciência da pessoa, mas sim uma cópia. Quando ele era ativado, a pessoa morria e a cópia que ficava armazenada no banco de dados, chamado Mikoshi, e poderia ser transferida como um arquivo comum. Durante a Quarta Guerra Corporativa, a Arasaka usou uma versão 2.5 do programa, matando alvos chaves e preservando seus engramas para extrair informações deles. Silverhand e Blackhand destroem a Torre Arasaka em 2023, com o objetivo de acabar com o Soul Killer e a Mikoshi. Mas eles conseguem apenas atrasar o desenvolvimento da terceira versão e o engrama de Silverhand é armazenado no banco de dados. Com isso, na década de 2040, Hanako Arasaka começa a trabalhar em uma nova versão do programa, capaz de preservar a consciência da pessoa e transferi-la para um corpo clone. Como eu tinha dito, o Soul Killer matava a personalidade original da pessoa, mas agora era possível criar uma cópia sem que o indivíduo morresse, o que mais tarde se tornou o programa Proteja Sua Alma. Mas é na década de 2070 que Hellman criou o projeto Relic, e agora era possível interagir diretamente se comunicando com o engrama. Isso fez com que o programa tivesse duas versões, uma que foi comercializada e nesse o engrama era limitado, pois apesar de ter uma consciência, não tinha uma autoconsciência. Então era utilizado mais para comunicação básica com os entes queridos. Já outra versão foi encomendada e supervisionada diretamente pelo Saburo, e nela o programa seria capaz de instalar e ativar os engramas em um novo corpo orgânico usando nanotecnologia, substituindo pouco a pouco a psique do hospedeiro, tomando conta das funções motoras e psicológicas enquanto mantém o indivíduo vivo. Agora, fechando esse parênteses, voltamos para o ano de 2074, onde a Arasaka marcou sua presença aqui no Brasil, estando à frente de uma operação no Rio de Janeiro com o objetivo de destruir uma célula terrorista. O país estava sofrendo com os ataques dessa organização, e os soldados treinados da Arasaka investigaram, encontraram e executaram todos os terroristas responsáveis. E 2076 foi um marco para a contra-espionagem da megacorporação, pois conseguiram impedir 45 planos de ataque e sabotagem a uma reunião de cúpula que estava acontecendo em Jakarta, na Indonésia. Agora estamos em 2077, e foi quando agentes da Militech descobriram que a Arasaka tinha um propulsor de massa na Lua. Esse propulsor praticamente catapultava cargas em alta velocidade sem a necessidade de um foguete, mas seu uso e posse eram exclusivos da Agência Espacial Europeia. A Militech, aproveitando a oportunidade, entrega as informações para a Agência Espacial Europeia, que convoca um conselho para reexaminar, podendo até revogar as licenças da Arasaka em assuntos espaciais. Como o erro pelo vazamento foi dos agentes de Night City, eles temiam uma retaliação do Japão, e por isso, Arthur Jenkins ordena um ataque cibernético contra o conselho, o que atrasa a votação. Agora você já tem um contexto melhor do que acontece nesse episódio, pois essa é a parte que você vê no início do jogo Cyberpunk 2077 se escolhe o caminho corporativo. Mas não se preocupa que se você não jogou, não tem nenhum spoiler aqui. Em Night City, a megacorporação foi eleita melhor para se trabalhar, já que oferecia aos seus funcionários as mais recentes cibernéticas com um compromisso de fidelidade de apenas 20 anos. Além de assinar um acordo com a universidade da cidade para que alunos e professores tivessem os implantes cognitivos da companhia com 20% de desconto. E é nesse mesmo ano, em Tóquio, que o Relic foi anunciado, sendo extremamente caro, fazendo com que fosse exclusivo para aquele 1% que tinha condições de pagar. A partir daqui são acontecimentos relacionados ao jogo que você mesmo se envolve neles. Eu posso trazer em um outro vídeo, mas o objetivo desse era te dar esse contexto da maior corporação do universo de Cyberpunk. Muito obrigado por ter assistido e eu espero que você tenha gostado. Se ficou até aqui, é porque gostou, não é mesmo? Então deixa o like e principalmente compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixe de ver o vídeo sobre a história de Night City, que eu vou deixar linkado aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!